1 Samuel, capítulo 19. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe. Então fugiu Davi e escapou. Versículo 10. O capítulo de hoje deixa bem claro que Saul não estava bem espiritual e psicologicamente. O teste feito por Jonatas parecia ter provado que seu pai havia desistido de matar Davi, mas a sua farsa logo seria descoberta, e Davi se dividia entre fugir e esconder-se, e ficar na presença do rei e ajudá-lo a livrar-se do espírito maligno. Só que o último atentado de Saul contra Davi fez com que este percebesse o sério apuro em que se encontrava. Finalmente, o rei foi bem claro em suas intenções. Tomando conhecimento do paradeiro de Davi, Saul enviou mensageiros a Samuel e à casa dos profetas. O Senhor fez com que estes profetizassem e não cumprissem o mandado do rei. E após mais 2 tentativas frustradas, o próprio Saul foi no encalço de Davi. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Provavelmente, a profecia fosse sobre o reinado de Davi, assegurando que não importasse o que Saul tentasse fazer, não conseguiria, porque o Senhor havia separado o menor filho de Jessé para um grande propósito. Sabem o que isto significa, amados? Que não importa se a pessoa mais influente e poderosa esteja a intentar o mal contra um escolhido de Deus, ela não terá sucesso. Que quanto mais procura fazer o mal, mais frustrada ficará. O profeta Jeremias já passou por algo parecido quando disse: todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece. Jeremias capítulo 20, versículo 10. Davi havia se afeiçoado a Saul em íntima amizade. Ele poderia, sendo ungido de Deus e percebendo a malícia de Saul, tê-lo ferido, assim como o fez com Golias e com tantos filisteus. Mas era sofrido para Davi pensar que o rei o odiava. Apesar do ódio implacável de Saul, Davi o amava. Infelizmente, os piores inimigos muitas vezes são aqueles disfarçados de amigos. Na presença das pessoas são agradáveis e dóceis, mas na intimidade mostram quem realmente são. E sabem qual foi o diferencial na vida de Davi e do profeta Jeremias? Logo após lamentar a triste perseguição, Jeremias escreveu: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Jeremias capítulo 20, versículo 11. E vejamos o que diz o Salmo de Davi. Com efeito, não é inimigo que me afronta, mas tu és homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Eu, todavia, confiarei em ti. Salmo 55, versículos 12 ao 14 e versículos 21 e 23. O Senhor conhece todos os propósitos do coração e vê muito além do que possamos imaginar. Deus sabe que o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Salmo 37, versículos 32 ao 33 e versículo 40. Se alguém que você considerava amigo hoje lhe maltrata, confie no Senhor. Davi confiou em Deus e agiu com prudência, fugindo na hora certa. Em nenhum momento revidou o mal, mas chega um momento em que evitar a amargura das pessoas e orar por elas é a melhor decisão a se tomar. Evite o confronto. Fuja de palavras maliciosas e de atitudes conflitantes. E se surgir a oportunidade, retribua sempre o mal com o bem.
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículos 20 ao 21. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, pacificadores. Rosana Garcia Barros.